Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Supernova. Vamos aí para mais uma videoaula hoje com conteúdo muito bacana. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, ativa o sininho para não perder nada, porque tem bastante conteúdo. Você que está fazendo aí o concurso, faculdade, pós-graduação, gente, ajuda bastante essa troca de informações. Não custa nada para você e ajuda bastante o canal. Então, se inscreve lá, dá aquele like positivo e vem contigo. Hoje nós temos um tema muito bacana que é Educação Infantil, Desenvolvimento, Currículo e Organização Escolar. Pessoal, olha só, o currículo. O que é currículo? Ele é um dos elementos da proposta pedagógica. Mas assim, ele não pode se limitar a separar conteúdos. O que é separar conteúdos? É quando o professor vai lá, faz aquele planejamento e fala, olha, no primeiro bimestre eu vou dar esse X de atividades, no segundo bimestre eu vou trabalhar essa temática, no terceiro bimestre eu vou trabalhar essa temática, esse conceito, e daí por diante. Não, ele não pode ser um documento engessado, não pode ser um documento que se limita, principalmente porque na educação infantil, como esse tema trabalha especificamente com a educação infantil, pessoal, educação infantil não pode ser conteudista, tá? A gente tem que evitar trabalhar com papel, tem que evitar trabalhar com atividades escritas, nós temos que trabalhar muito o lado lúdico da coisa. Então, o currículo da educação infantil, ele tem que ser muito lúdico, ele tem que ser muito objetivo, nada muito conteudista, tá bom? Pessoal, quando você vai desenvolver um currículo, o que você tem que focar? Qual é a criança que você vai querer formar? Qual cidadão que você quer formar para a sociedade? Então a primeira coisa que você vai pensar, eu quero aquela criança passiva, aquela criança quieta, aquela criança que não abre a boca. Não, eu quero uma criança crítica, uma criança que vai para cima, uma criança que conhece os seus direitos, sabe o que quer, uma criança que está buscando ali melhorar o meio em que ela vive. Então, a partir desse conceito, que você descobriu qual é a criança que você quer formar, você vai descobrir qual o currículo que você vai montar. Tá bom? Qual o papel da educação infantil e da escola na construção de uma sociedade sustentável? Gente, como que a escola pode contribuir para construir uma sociedade sustentável? Através da orientação, através de projetos baseados na própria comunidade. Gente, todos os temas que a gente trabalha estão todos muito ligados um com o outro. Tá? A escola ela tem que se focar na comunidade local, ela tem que se focar no contexto da onde ela está inserida. A partir dali, ela consegue trabalhar uma forma de transformar essa sociedade. E como que ela pode fazer isso? Através dos projetos, através da conscientização, através de trazer a comunidade escolar para dentro da escola. Porque se você trabalha na escola com portas fechadas ali, os pais não participam de nada, os pais não têm que saber o que é trabalhado, o importante é a nota do aluno no final do bimestre, gente, a gente não vai conseguir transformar a realidade de uma comunidade local através disso, não vai conseguir construir uma sociedade transformadora. Tá? Para a gente poder fazer isso, a gente tem sim, muito que trazer sempre a comunidade para dentro da escola, trabalhar em conjunto com eles. Dessa forma, a escola vai conseguir transformar o meio ao qual ela está inserida de uma forma positiva. Tá bom? E a proposta pedagógica, gente, ela não pode se resumir a um documento obrigatório, ou seja, você vai lá, você coloca um conjunto de normas, um conjunto de metas que você vai trabalhar durante o ano e ponto. Não, de forma nenhuma, gente. A proposta pedagógica, ela exige que as pessoas se reúnam, que a comunidade, que os profissionais da educação, e quando a gente fala profissionais, são os professores, diretores, mediadores, coordenadores, as cozinheiras, os agentes de portaria, os auxiliares de limpeza, que todos ali que estão envolvidos no âmbito escolar, que eles participem da criação da proposta, como que vai ser melhor para a gente trabalhar esse ano, quais são as temáticas. Então você não pode simplesmente fazer um conjunto de regras ali, falar, de metas, e falar, nós vamos trabalhar com isso esse ano, de forma nenhuma. Tem que ser discutido, tem que ser debatido, tem que ter reuniões, as pessoas têm que sentar e entrar no consenso, uma coisa que todos percebam, que todos concordem que é o melhor. Tá bom? Para criar ali um currículo melhor. O mais importante, assim, mais uma coisa, a proposta pedagógica, ela tem um outro ponto que é muito importante, que é a identidade da escola. Gente, qual é o formato de escola que eu quero para o meu educando? Tá? Eu quero uma escola tradicional, eu quero uma escola onde eu ensino, o educando aprende, eu quero uma escola onde o professor fale, que ele seja autoridade plena e que o educando não tenha voz? Não, de forma nenhuma. Eu quero uma escola, gente, onde uma escola construtivista, sociocrítica,
onde nós trabalhemos ali com o aluno, nós aprendamos com ele, nós conheçamos a comunidade escolar, podemos aprender sobre o contexto deles, o modo de vida deles, gente, que muitas vezes é diferente do nosso. Uma pessoa que mora lá no centro da cidade vai dar aula numa periferia, gente, ele aprende muito com aquela comunidade, conhece muito a cultura deles, porque são realidades diferentes, tá? Então, qual que é a identidade da escola? O que a gente está buscando? É uma escola transformadora ou é uma escola que mantém a sociedade da forma como está? Então, a proposta pedagógica, ela se identifica muito com a identidade da escola e ela ajuda a construir essa identidade positiva da escola, tá? Gente, outra coisa que o pessoal tem muita dúvida, o mais importante da escola não é a estrutura da escola. Olha, nós temos uma escola maravilhosa, uma escola com 12 salas, uma escola com 4 períodos, uma escola que ela trabalha com 5 modalidades de ensino, ela atende 4.000 alunos, ela faz... Gente, não é nisso que a gente tem que se focar, nós temos que nos focar nos sujeitos. Quem é o sujeito? A criança, a comunidade escolar, o conselho escolar, a sociedade em torno da escola. Nós temos que focar no sujeito, porque o sujeito, gente, ele tem valores, ele tem crenças, ele tem uma cultura própria, ele tem interesses, ele tem desejos que estão inseridos num contexto social, tá? Um contexto cultural e um contexto econômico também. E nós temos, gente, que ter essa valorização e focar no sujeito. Tá? Nós podemos trabalhar assim porque a nossa escola tem essa estrutura, ela vai atender todos os alunos, isso não é importante, gente. Você vai atender 100, você vai atender 10.000, o importante, gente, é você focar na necessidade daquele que está inserido na escola, e não é só a criança, mas as famílias, a comunidade não apenas escolar, mas a comunidade local. Porque às vezes a pessoa não tem um filho, não tem um parente na escola, mas ele faz parte daquele meio, tá? Então, sempre a proposta pedagógica, ela tem que focar no sujeito, tá? A escola, ela tem que focar no sujeito e não na sua estrutura. Independente se a escola tem 10 salas, se tem 2, o importante é procurar atender melhor e transformar, ajudar a formar um cidadão que transforme a sua realidade local. Pessoal, trabalhar o currículo comum, nós precisamos trabalhar o currículo comum, mas respeitar a regionalidade cultural e social. Como que a gente vai fazer isso? O currículo comum é o quê? Gente, a criança ela tem que aprender a ler, ela tem que aprender a escrever, ela tem que aprender ali a matemática básica, ela tem que aprender sobre o meio ambiente, ela tem que aprender sobre a prática da higiene pessoal. Tudo isso faz parte do currículo comum, que é o básico do ser humano. Mas nós também temos que respeitar a regionalidade local, que é o quê? A outra coisa no currículo comum que entra também aquelas festas, feriados nacionais como Natal, Páscoa e Dia das Crianças, né, Dia da Família. Mas nós temos a regionalidade local também, que é o quê? Por exemplo, eu falo isso também em várias aulas, viu? Parece que eu estou dando a mesma aula tem hora, porque é tudo muito ligado, gente. Que é o quê? Você, por exemplo, você está ali no centro, o que o pessoal do centro gosta? Vou dar um exemplo, tentar achar aqui, por exemplo, contexto escolar. O que as crianças do centro gostam? As crianças do centro, normalmente, os pais têm uma condiçãozinha um pouquinho melhor, mora mais ali pro lado do centro, então a criança ela tem um tablet, ela tem um computador em casa com internet, então ela tem um acesso muito vasto à rede social. Por exemplo, agora nessa época de pandemia, tenho certeza que todas as crianças do centro elas têm acesso às videoaulas, mas o pessoal da periferia, por exemplo, a pessoa que está inserida ali numa região mais afastada do centro de Guarulhos, o pai e a mãe tem um celular para os dois. E aí o pai e a mãe precisam do celular, a criança não tem acesso a essas plataformas digitais aí que a prefeitura, por exemplo, aqui da minha cidade, está disponibilizando, a prefeitura, a rede estadual. Muitas vezes a família não tem um aparelho que dá para 1, 2 filhos utilizar para assistir às aulas, para fazer as atividades. Então não tem essa mesma como que a gente fala? O mesmo acesso, a mesma estrutura. Então, a mesma coisa, a criança lá do centro, ela tem aquela cultura de chegar em casa e liga o tablet, liga o celular e vai fazer as coisinhas dela. A criança lá da periferia, por exemplo, ela tem aquela cultura de brincar na rua. Por quê? Porque muitas vezes ela não tem acesso a esses aparelhos, onde ela possa passar o dia lá com a internet conectada. Muitas vezes o pai e a mãe só tem aquela internetzinha do celular ali, uma coisa mais limitada. Então, são culturas diferentes. O pessoal lá do centro, chega de noite, no final de semana, a criança vai no cinema, vai no shopping com os pais. A criança da periferia, qual que é a cultura dele? Olha, vai ter uma festa no bairro, o pessoal liga lá um funk, um pancadão, uma coisa que não tem a palavrão para criança, mas
muitas vezes um samba, um sertanejo, e a criança tem... Eu sempre tive muitos alunos aí que cantavam músicas sertanejas, né? Não é forró, eles cantam, por quê? Porque é aquilo que eles escutam, né? E vai nas festas no final de semana e é aquilo ali que está tocando. Então, assim, as culturas, quando a gente fala, parece que está falando assim de Nordeste, de Sul, de Sudeste. Não, pessoal, às vezes dentro da mesma cidade. Guarulhos, por exemplo, é uma cidade muito grande, é a segunda cidade maior do estado de São Paulo, é uma cidade extremamente grande, e nós temos sim pontos gritantes de diferenças entre a região do aeroporto, a região do Pimentas, região da Vila Galvão, região do centro, né? Então são assim umas distâncias, e essas distâncias elas criam aquela regionalidade, aquela cultura própria, e isso tem que ser respeitado no currículo. Você tem que trabalhar o básico do currículo, mas tem que respeitar essa regionalidade. Você não pode pegar, por exemplo, olha, hoje nós vamos aqui no shopping porque vai ter uma apresentação assim, e aí você pega toda a escola de Guarulhos e quer, por exemplo, divulgar aquela festa que vai ter. Só que você tem que entender que uma criança que mora lá na periferia, o pai não tem carro, ele às vezes não tem dinheiro para condução, para levar, ele tem 5 filhos, ele não tem. Eu tive, por exemplo, mãezinha, eu tive aluna que a mãe tinha lá 6 filhos, no final do ano ela teve gêmeos, pronto, 8 filhos, uma mãe jovem até. Você acha que uma mãe dessa, ela tem condições de pegar lá 8 filhos? Mas a criança não paga passagem, mas você acha que ela tem condições de catar 8 filhos enfiados dentro de um ônibus, vamos lá no shopping, assistir uma apresentação, chega lá, não tem dinheiro para comprar uma casquinha para cada um dos filhos? Aí chega lá, o coleguinha dele encontra o coleguinha dele comeu lá naquela lanchonete cara que a gente conhece, que eu não vou falar o nome, comeu lá naquela lanchonete cara, comeu um lanche, tá lá tomando um sorvete gigante com 4 bolas, e às vezes aquela criança, o coleguinha dele tem uma meia dúzia de irmãos, a mãe não tem dinheiro para comprar uma casquinha para eles dividir em 6. Então as realidades são diferentes. Então você não pode chegar, por exemplo, vou divulgar um evento que vai ter lá na Vila Galvão, no Lago dos Patos, lá muito bacana e tal. Uma criança que mora lá no Pimentas, uma criança que mora no Vila Níquia, é totalmente oposto, gente, são contrapontos da cidade. E você vai querer, por exemplo, divulgar esse evento. Por exemplo, aqui em Guarulhos tem muita questão da Feira do Livro, né? Então a escola ela disponibiliza ônibus. Olha, isso é uma coisa muito triste que acontece aqui. Tem a Feira do Livro. Aí, por exemplo, você vai fazer uma festa na escola, gente, aí a direção fala assim, olha, o que é para um é para todos. Um professor, por exemplo, chega na Páscoa, o professor quer comprar ali 30 ovinhos de Páscoa e dá para os seus alunos. Olha, não pode, porque esse aluno, muitas vezes, ele tem um irmão à tarde, tem um irmão de manhã, ele tem 3, 4 irmãos na escola, as outras professoras não vão dar. Então, assim, ou a escola compra com dinheiro, né, das verbas aí, compra para todos, ou então, se o professor quiser dar para o aluno dele, não pode. Só que a prefeitura chega à Secretaria de Educação e o que a Secretaria faz? A Secretaria vai lá e disponibiliza ônibus para levar essas crianças para a Feira do Livro, quando tem a cada 2 anos. Só que ela não disponibiliza ônibus para 1.300 alunos que tem na minha escola. Ela disponibiliza ali 5 ônibus, aí faz um sorteio. Olha, vamos pegar os alunos do 5º ano, né, que o ano que vem eles não estão aqui. Olha, se sobrar, vamos pegar os alunos do 4º ano, porque o ano que vem eles estão no 5º, mas não vai ter Feira do Livro, porque é a cada 2 anos. E aí você faz um sorteio. Então isso é errado, gente. Aí você fala, mas aí então, quer dizer, a Feira do Livro é só para o pessoal do centro, o pessoal da periferia não tem direito. Tem direito, por que não monta uma Feira do Livro na região do aeroporto? Contempla toda aquela região ali do Pimentas, Lenise, São João, Lavras, Soberana. Por que não monta? Não, vamos montar uma feira só, gigante, lá perto do centro, ou monta no Secap, ou na Transguarulhense, ou lá no ginásio do Pascoal Tomeu, ou até mesmo na Damastor, mas tudo ali naquela região. Por que não monta uma aqui na periferia? Por que não monta uma Feira do Livro no Pimentas? Para aquelas crianças que estão lá? Então, assim, gente, nós temos que respeitar a regionalização, buscar atender todo esse meio. Nós temos hoje uma atual gestão aí que prometeu na sua campanha a Escola 360, quando montou, não, nós vamos atender toda a periferia. Eu não vi esse projeto, talvez até aconteceu, mas, por exemplo, na minha escola, por exemplo, não me recordo de ter chegado. Então nós temos que respeitar isso, nós não podemos querer pegar, engessar uma coisa que acontece numa determinada região que é cultural daquilo ali e você querer expandir para a cidade inteira, porque as famílias não têm nem condições estruturais de lidar com aquilo, muito menos de se locomover, ou muito menos de entender aquele contexto ali. Porque ela não está acostumada a ir no shopping, na região dela não tem shopping. Então ela não está acostumada com aquilo ali. Eu lembro, por exemplo, aqui em Guarulhos, quando fizeram um shopping ali na região
do Pimentas, do Bom Sucesso, fizeram um shopping ali bacana, um shopping Bom Sucesso. No começo, os vendedores até comentavam que as pessoas elas iam de chinelo, como se estivessem indo para feira, sabe, assim. E aí elas começaram a ver que as pessoas mais assim, que moravam pro lado do centro, ia lá para conhecer, a pessoa ia toda arrumada, com tênis perfumado, cabelinho arrumado, maquiada, e as pessoas começaram a perceber, e elas, pouco a pouco elas perceberam que o shopping center não era uma coisa popular, uma coisa que você podia chegar lá, vou de chinelo mesmo, do jeito que eu, como se estivesse indo na feira da rua de casa, né, do bairro ali. Então, pouco a pouco, hoje você vai lá no shopping Bom Sucesso, gente, é completamente diferente, as pessoas, assim, você vê as pessoas todas arrumadas, né, as pessoas ficam felizes, vou me arrumar porque eu vou no shopping. Então, assim, mas gente, isso é pouco a pouco, e você tem que fazer isso de uma forma que você também não magoe as pessoas, porque é cultural delas, elas não estão acostumadas com aquilo, né. Então, essa regionalização, essa valorização da regionalização é muito importante no currículo, tá bom? Vamos passar aqui para outro tópico, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o vídeo, gente, porque senão eu me empolgo e o vídeo acaba ficando muito longo. Estamos aí com 16 minutos, vamos lá. Gente, a falta de diálogo nas escolas, ela cria um círculo vicioso, ou seja, a escola ela perde a capacidade de melhorar. Muitas vezes nós não temos aquele diálogo entre os professores. Um professor não gosta do outro, porque um torce para um time e o outro gosta do outro. Ou então a questão política influencia muito na escola. O professor ele é da esquerda, o outro professor é de direita, e eles não se bicam porque eles têm opiniões diferentes. E por conta disso, gente, eles não trabalham em grupo, não existe a transversalidade, que é uma coisa importantíssima, e a interdisciplinaridade. Gente, o que é a interdisciplinaridade, gente? São os professores das diversas matérias trabalhar em conjunto. E a transversalidade é um tema só atravessando todas as matérias, né, que eu já expliquei na outra aula. Você pega a matemática, vou falar do coronavírus, está na matemática. Gente, qual é a estatística? Olha, quantas pessoas foram contaminadas, quantas ainda tem, quantas faleceram, quantas conseguiram curar, e através daquilo ali você vai trabalhar. Olha, nós temos que trabalhar a fórmula de Bhaskara, então vamos trabalhar usando o coronavírus como tema. Ou nós vamos trabalhar com a teorema de Pitágoras e aquelas coisas assim, tendo o coronavírus como tema. Aí chega o português, vamos fazer um texto lá, compreensão do texto, análise morfológica, usando o quê? Texto falando sobre o coronavírus. Chega nas ciências, imagina, né? Ciências trabalha até inclusive com saúde, usar o coronavírus como tema. Geografia, vamos trabalhar geografia, como é? Coronavírus como tema. Gente, quais os países que foram afetados, quais as regiões, tal. Aqui da região brasileira, tal. Então, você vai trabalhar aquela região que você precisava trabalhar com o aluno usando o coronavírus como tema. História, a mesma coisa. Gente, o coronavírus é novidade? Não, ele já existiu, tanto que é hoje chamado de novo coronavírus. Existiu alguma outra doença parecida? Diversas aí no século XX. Então, usa o coronavírus como tema para trabalhar a história. Então, essa é a transversalidade, é um tema atravessando todas as matérias, porque evita que o aluno esteja focado num tema, trocou a aula, ele tem que apagar aquilo da memória dele para começar outra coisa. Não, ele vai usar aquele tema durante uma aula inteira. E através daquilo ele vai trabalhar aquele tema de diversas formas, na matemática, no português, na história, na geografia. Isso é a transversalidade. Gente, e isso só é possível com a troca de informações, com a reunião, com as discussões, com os debates, gente. Se não há o diálogo na escola, esse círculo vicioso de cada vez tá cada um mais isolado no seu canto, e quem perde a educação, a formação do educando. Você não consegue formar um educando crítico, um educando integral, com aquela educação integral que a gente busca hoje, que é um ser humano completo, cultural, filosófico, político, social, tá bom? Muito importante aí o diálogo. Gente, as referências as referências para o projeto político pedagógico, porque assim, a proposta pedagógica é PP e o projeto político pedagógico é PPP. Então às vezes você vê as letras que se embaralham. Então as referências para o projeto político pedagógico são o LDB, o ECA, Direitos Humanos, as diretrizes curriculares nacionais, livros e experiências de sucesso. E assim, gente, então as referências para um projeto político pedagógico, você tem toda uma legislação que você precisa seguir, você não pode fugir dela, tá? Então, por exemplo, a LDB fala assim, eu tenho garantia aqui de toda criança tem que estar na escola, você não pode chegar, a criança chegou atrasada, manda ela para casa de volta, você não pode fazer isso, você tem que trabalhar dentro dessas diretrizes, tá? Então você tem toda uma legislação aqui garantindo a boa educação desse jovem, a boa formação dele, você tem que basear o projeto político-pedagógico nessas diretrizes. E experiências de sucesso. O que é experiência de sucesso, gente? São coisas que deram certo, que foram trabalhadas, e hoje você vai usar elas como base para dar uma continuidade, porque
time que está ganhando não se mexe, ou seja, você vai melhorar essas experiências, mas vai utilizá-las como base, porque afinal de contas elas deram certo. Gente, é importante a participação da Secretaria da Educação, através de um supervisor escolar, um supervisor de ensino, para acompanhar e ajudar a escola na construção do PPP. Gente, a participação da Secretaria da Educação, seja estadual, seja municipal, ela é de extrema importância, tá? Através, normalmente, do supervisor de ensino, né, o supervisor escolar, que é o representante da secretaria na escola. Tá? É muito importante, porque a secretaria tem que estar ciente de como a escola está trabalhando, porque a secretaria ela rege uma lei para todas as escolas. Só que como nós temos essa questão da diversidade, da regionalidade, que tem que ser respeitado, a secretaria tem que estar ciente. Por quê? Porque senão a escola não pode chegar lá e falar assim, ó, quer saber, vamos largar tudo aquilo lá, vamos trabalhar do nosso jeito. Não pode. Então tem que ter uma participação da Secretaria da Educação para ter certeza que está sendo cumprido todos os parâmetros, que toda a legislação está sendo respeitada dentro da criação daquele PPP, tá? Que é o Projeto Político Pedagógico. A proposta pedagógica, pessoal, planejamento, nós temos o currículo, metodologia, avaliação, planejamento do tempo e espaço, mas tudo isso, a gente, tem que ser flexível. O que significa? Gente, quando você vai fazer um currículo, criar ali a metodologia, a forma de avaliação, o planejamento do tempo e espaço, você vai lá, se monta todo um cronograma, mas ele tem que ser flexível. Por quê? Porque a gente chega no meio do ano, acontece alguma outra coisa assim, né? Tipo, quando você está assistindo a novela, aí chega lá aquele plantão, no meio da novela, né? Porque é uma coisa importante que surgiu e não dá para esperar, tem que ser naquela. Então vai interromper a novela, o futebol, qualquer que seja o programa ali, porque é uma coisa muito importante, ela não pode esperar, tá? Então, gente, a mesma coisa, surge ali, vou dar um melhor exemplo do planeta, gente, coronavírus. Nós estávamos ali com a aula em andamento, começando ali o primeiro bimestre, já começando a engatar com os alunos. O que aconteceu? Essa questão do coronavírus se expandiu de uma forma que tem que fazer. Quarta aula, vamos fazer aula online. Vamos dar férias para os alunos e logo em seguida fazer um planejamento para ter aula online para que não pare a educação também. Olha só, tivemos que readequar tudo. Quando voltar, a gente não pode dar continuidade de onde parou. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que replanejar tudo e refazer, porque não vai ter tempo hábil para cumprir aquele cronograma previamente. Então, quando nós fazemos uma proposta pedagógica, todo o contexto dela, seja o currículo, o planejamento, a avaliação, tudo isso tem que ser flexível, porque para eventuais situações que surjam no meio do caminho, né? Então, a gente não pode de forma nenhuma construir uma coisa e deixar ela rígida. Você lembra da ponte? Quando você passa na ponte, ela não faz tudo. A ponte ela é cheia de emendas e a gente fala, nossa, mas que ponte horrível, por que não faz a ponte lisa, né? Não pode. Por quê? Porque tem aquela questão do aquecimento, depois esfria, aquece, esfria. Tem que ter aqueles frisos que separam a ponte ali. Para quê? Porque se ela for rígida, a hora que esquentar, ela expande e ela trinca e cai. Então, a ponte ela tem que ser toda cheia de divisões ali. Para quê? Para que ela não caia. Se ela for rígida, ela desaba. Então, a proposta pedagógica, sua formação, currículo, avaliação, ela não pode ser rígida. Ela tem que ser flexível. Ela tem que dar espaço, dar chance para mudanças necessárias no meio do percurso. Tá? E são necessárias o ano inteiro. Trabalhar no currículo, pessoal, a história da escola, o que tem, o que falta, o que queremos formar, como vamos trabalhar o currículo, como parte da interação social. Pessoal, eu acho que eu vou parar esse vídeo aqui agora. Será que dá para falar? Vamos tentar então, vamos tentar aqui continuar. Gente, trabalhar no currículo é a história da escola. Quando a gente fala da história da escola, não é a história do patrono. É legal trabalhar a história do patrono da escola? Vamos lá contar a história dele, qual foi a contribuição dele, porque que ele recebeu ali essa homenagem na escola. Mas quando eu falo da história da escola, é a construção. Quando essa escola surgiu, como que ela trabalhava, como que ela veio evoluindo, como que ela veio melhorando. Porque às vezes a escola até piorou. Às vezes teve uma troca de gestão ali, ela começou a trabalhar num formato que tudo aquilo que foi construído acabou caindo por terra, né? Então, assim, é legal trabalhar a história da escola, como que ela veio melhorando no decorrer dos anos, e o que a gente pode manter, o que a gente pode melhorar e o que a gente precisa mudar. Já falei lá no começo, né, o que nós queremos formar, como nós vamos trabalhar. Gente, tem que trabalhar com a criança, porque a criança é um sujeito de direitos.
Ou seja, trabalhar com a criança, ela gera muitas possibilidades de aprendizado. Então você, mais uma vez falando, não pode engessar a matéria. Tá? Quando você está trabalhando com a criança passa por transformações, já falei isso em outra aula, inclusive, às vezes ali, por exemplo, o pai se separa da mãe, ou surge uma situação, o pai ou a mãe infringiu a lei, a polícia foi lá, levou preso. Isso vai interferir diretamente na criança, vai interferir no aprendizado dela, então você tem que ali buscar uma outra forma de lidar com aquela criança, de uma forma que ela não seja prejudicada em seu aprendizado, mas você também não pode chegar lá e falar assim, vou dar um exemplo, hoje não existe isso na educação infantil, mas chega assim, a criança passou por uma situação difícil ali no dia anterior, e no dia seguinte você fala, não, mas hoje é prova, não estou nem aí pro seu problema, não pode acontecer isso aí, então tem que ter aquela flexibilidade. A criança de 0 a 6 anos, essa fase de 0 a 6 anos, ela tem conexões com os neurônios muito mais intenso, muito mais rápido do que o resto da sua vida. Então é a fase onde ela vai aprender mais. Então você tem que tomar cuidado, você tem que explorar bastante, mas sempre tomar cuidado em respeitar ali o tempo da criança, né? Você não pode chegar lá e falar, vou dar esse conteúdo e pronto, acabou, aprendeu, não aprendeu, dane-se. Não, isso aí foi lá no tradicionalismo, tá? Aqui hoje você tem que respeitar o tempo da criança, o formato, ver a melhor forma de que ela possa adquirir aquele conhecimento, aprender com ela, deixar ela se expressar, porque isso é muito importante. Tá? Através das relações de experiências que a criança tem com o meio social em que ela vive, ela passa a adquirir múltiplas linguagens que ajudam elas a se expressar e compartilhar significados. Gente, quais são essas múltiplas linguagens? A primeira linguagem que a criança aprende é a linguagem do gesto, né? De chorar, de gesticular, de bater, de morder, de arranhar, de apertar, de beliscar. Depois ela vai aprendendo a linguagem, gente, dos signos, que são através dos desenhos. Por exemplo, a criança vai ali no shopping, ela precisa de um banheiro, como que ela sabe qual que é o do homem e qual que é o da mulher? Tem lá a figura de um menininho ou de uma menininha, né? Então a criança se identifica com isso, até mesmo na escola, né? Tem esse desenho. Então a criança se identifica e ela sabe qual que é o banheirinho do menino, qual que é o banheirinho das meninas. Então essa linguagem de signos também é muito importante. Depois ela vai aprender, aliás, nesse meio tempo, antes dos signos, ela aprendeu a linguagem da fala. E depois ela vai aprender a linguagem escrita. Então são diversos tipos de linguagem que a criança vai passar, e tudo isso tem que ser valorizado, tem que ser estimulado também, tá bom? Assim, a linguagem por símbolos, né, função simbólica ali, que é uma fase muito importante também da criança. A criança, gente, ela está inserida em 2 níveis diferentes de inserção, que é o nível a inserção local e a inserção planetária. Esse é o nível local e o nível planetário. O nível local, ele diz respeito às condições da família, o meio que a criança vive, se ela é pobre, se ela é rica, se ela vive na zona rural, se ela vive na zona urbana, se ela vive no centro, se ela vive na periferia. Tá? Isso é o nível local de inserção da criança. E o nível planetário? Planetário, todo mundo, como o nome já diz, né, vem de planeta, refere-se à condição humana, o eu no mundo, né? Ou seja, a relação dela com o meio ambiente, o meio em que ela vive, tá bom? Então tem aí o local e planetário. Local, família. Planetário, mundo, meio ambiente. O currículo em ação, vamos falar do currículo em ação. O que é o currículo em ação? O currículo em ação na educação infantil, ele é a organização do tempo e do espaço escolares, que diz respeito às condições de ensino. Ou seja, gente, currículo em ação é quando todo aquele planejamento que você fez, ele é colocado em prática. Então, currículo em ação, ou seja, um currículo em ação, ele está sendo colocado em prática, tá? Então, ele é a organização do tempo, espaço, o que você vai trabalhar em cada momento. E outra coisa que é bem articulado também, você vai lá, faz um planejamento. Essa semana eu vou trabalhar com pingos de chuva, vou explicar tudo sobre a chuva, né? Chuva, relâmpago e tal. Só que naquela semana, por exemplo, não está chovendo, tá um baita sol. Aí você fala assim, poxa, mas pensei que ia chover essa semana. Como é que você vai trabalhar com chuva se está aquele sol, né? Você vai explicar da chuva, é mais legal se estiver chovendo lá fora, a criança faz adaptação. Você vai se readequar, deixa para trabalhar esse tema semana que vem. Vai interferir alguma coisa? Não. Como a gente usa na matemática, a soma dos fatores não interfere no resultado. Então, assim, vai modificar. Outra coisa também, pessoal, você vai lá, você faz um planejamento, olha, essa semana eu vou trabalhar ali com as sílabas e aquela coisa. Só que entrou uma semana que é uma semana do brincar, uma semana de gincana, que faz parte da semana da ciranda cultural,
E aí aquilo ali você não vai conseguir trabalhar porque é um tema complexo. E naquela semana a criança está voltada para brincadeira, né, para as gincanas ali, e você vai ficar bravo porque você não consegue aplicar. Gente, modifica, vai lá, readequa, aplica aquilo ali na semana seguinte. Então, o currículo em ação, ele tem que ter essa flexibilidade de mudança, como se fosse um bloco de Lego, né? Você quer colocar um bloco de 3, mas só tem um espaço para 2. Então você troca o bloco, coloca o de 3 em cima. Ah, mas eu queria que botar o de 3 aqui, mas não cabe. Então, essa flexibilização, isso aí é uma das premissas do currículo em ação. Ele também, gente, tem que estar relacionado com os demais elementos da proposta pedagógica, ou seja, o professor, para trabalhar o currículo em ação, ele tem que ter participado da proposta pedagógica. Se eu chegar lá, por exemplo, teve um professor, uma professora, ela estava gestante, teve bebê no meio do caminho, aí ela vai ficar afastada lá 6 meses, né? E entrou outra professora. Essa outra professora, ela não pode criar um currículo em ação, porque ela não participou daquele planejamento. Ela vai ter que seguir o currículo em ação da professora que está de licença. Não porque a professora que está de licença é a titular. Porque o titular, na verdade, é o professor que está na sala. A outra é titular porque ela é dona da turma, ela tem a pontuação, ela escolheu a sala é dela. Quando ela voltar, a sala é dela. Mas enquanto aquele professor está assumindo a sala, ele tem total liberdade para trabalhar da forma que ele achar, porque, como a gente falou, as crianças vão mudando, tudo. Então uma professora faz o planejamento, mas ela não está na escola. Aconteceu uma coisa lá no meio do caminho lá e teve que ser mudado. Então, a professora que está de licença, ela não pode exigir que seja cumprido aquilo que ela planejou. Mas o currículo em ação, quando uma professora assume a questão de outra lá por abandono de emprego, ou mudou de emprego, viajou, está doente, ou teve bebê, qualquer que seja o problema, gente, o professor que assume, ele não pode criar um currículo em ação se ele não participou da proposta pedagógica. Ele vai ter que se basear no que tem, tá bom? Gente, para finalizar, os 3 elementos fundamentais, assim também, trabalhar com projetos, sequências didáticas, que é muito importante, né, você ligar sempre um tema ao outro. Você não pode dizer, hoje eu vou trabalhar com chuva, amanhã eu vou trabalhar com fábrica de sapato. Não, qual que é a ligação? Não, vou trabalhar com chuva, semana que vem eu vou trabalhar com sol, ou depois eu vou trabalhar com inverno, com frio, e aí você vai ligando. E por que você vai ligando? Porque são as fases, são as estações, né? Então você tem que sempre ligar um tema no outro, gente, tá? Não pode trabalhar de forma isolada, de forma nenhuma, senão a criança não tem sentido para ela. Fazer oficinas também, isso é muito bacana, que é uma forma da criança mostrar aquilo que ela aprendeu. Gente, nós temos 3 elementos fundamentais para a construção do projeto político-pedagógico, que são, primeiro, seguir a legislação, segundo, levar em consideração as relações da criança com o conhecimento da natureza e da cultura. E terceiro, gente, o currículo em ação, que é pesquisar sempre novos temas, buscar novas formas de aprendizagem, junto com os alunos ali, para ter uma melhor forma de aprendizado. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, acho que esse vídeo ficou bem longo, aí tá no ponto aí. E agradeço a todos vocês. Precisou de alguma coisa, teve alguma dúvida, gente, volta lá, reassiste, põe lá no pedacinho que você está em dúvida e faz anotações, tá, que vai ajudar bastante. Gente, peço perdão, não faço vídeo editado, meu vídeo é tudo assim no calor do momento, então a gente às vezes dá uma coceirinha na cabeça, às vezes a gente se atrapalha na palavra, peço desculpa, dou continuidade, mas a coisa ao vivo é assim mesmo, tá? Espero poder ter contribuído com vocês e aprender com vocês através dos comentários. Obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima aula.